Olá, empreendedora! Seja bem-vindo a mais um episódio do Curitibana Cast. Eu sou a Lu Stefanello, líder da comunidade Curitibana Business. E eu sou a Ana, líder fundadora do Curitibana Business, e hoje nós vamos receber a Tassiane Klein. A Tassiane, ela é consultora em excelência de atendimento e vai contar pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional. Seja bem-vinda, Tassi. Obrigada a vocês pelo convite de estar aqui. Para todas as empreendedoras que vêm fazer uma entrevista conosco, a gente pede para que ela traga algum objeto que represente algum momento importante na sua trajetória profissional. Você trouxe um lenço e uma caneta. Você podia explicar para a gente por quê? Sim, então, eu trabalhei 12 anos como comissária de voo e também chefe de cabine na TAM, depois Latam. E eu trouxe este lenço e ele está cortado ao meio. E tem uma história por trás disso. Por quê? O lenço, ele sempre me lembra da excelência, de estar alinhada, muito bem arrumada e mostrar a cara da empresa, né? No caso da TAM, na época. E ele está cortado ao meio porque, certo dia, fui eu trabalhar. Esqueci o lenço. E eu não percebi. E uma colega que ia fazer o voo junto comigo olhou para mim e disse: Tassi, você tá sem o lenço. E isso era advertência, não é certo? Sim, sim. O uniforme era impecável. Impecável. Né? E ela disse: não, calma, eu vou cortar o meu lenço no meio. Você usa metade e eu uso a outra metade até o final do voo. Depois você compra um lenço para mim e me dá. Eu falei: beleza. E o que isso me traz de excelência ainda hoje? Trabalho em equipe. Parceria. A parceria. Uhum. Priorizar o atendimento, estar ali. Empatia. Sim. Exatamente. Atenção aos detalhes. Porque eu não tinha percebido que eu estava sem. A minha amiga viu que eu estava sem. E ela se prontificou. Então, ela teve a proatividade também de se oferecer para me dar o lenço. Eu não teria pensado nisso. Eu já ia, acho que, sair do voo, ia receber uma advertência, e isso fica lá no nosso file. Depois, com o tempo, né? É uma empresa multinacional, é uma empresa que tem regras. Sim. Então, você tem que seguir. Sim. E aí, imagina que eu ia aparecer lá sem o lenço. Ela me salvou. Sim. E eu lembro dela até hoje. Então, comissária Adriana, muito obrigada, se estiver vendo, ouvindo. E a caneta... A caneta eu nem ia trazer. Mas aí hoje, quando eu fui procurar o lenço, ele estava dentro da minha bolsa da TAM. E eu tirei ele lá de dentro e eu achei a caneta. E aí, olha só o que está escrito aqui. Excelência a bordo. Então, isso aqui era um lembrete diário, porque como chefe de cabine eu usava muito a caneta. Claro. E aí ela tem o lado aqui que você usa no tablet, que eu precisava usar lá no tablet, e outro lado para escrever. E isso me lembrava a todo momento que eu estava ali para prestar a excelência a bordo, para fazer a diferença. Não é só levar um passageiro do ponto A para o ponto B. Sim. É você levar os sonhos. É isso que eles sempre falam. É você transportar os sonhos daquela pessoa. E fazer aquilo da melhor maneira, né? Exatamente. Com excelência. Isso, com excelência. Então, isso é o que me lembra diariamente o porquê que eu trabalho com isso hoje e por que eu trago isso para agora, né? Porque parece que falta esse contato humano, essa atenção aos detalhes, essa empatia. Não é de agora, né? Isso vem desde sempre. Mas acho que é hoje você transformar o atendimento em uma experiência é o que é necessário. E é legal porque você acaba personalizando, é como a gente acabou de falar, né, de um outro assunto, mas não vira uma linha de produção, né? Então quer dizer que você tem que ter procedimentos, você tem que ter processos, mas o quanto mais personalizado para aquela pessoa, a pessoa se sente especial, ela vê assim, nossa, ela teve um cuidado comigo, né? Então essa excelência para mim representa também cuidado, né? Sim. Exatamente. E puxando essa parte de excelência, né? Você estava falando do atendimento. Eu vou pedir para você se apresentar melhor, falar da tua transição de carreira, falar, né, como é que a Tassi chegou em consultora de excelência e atendimento. E toda vez que nós falamos sobre um diferencial, porque eu faço modelagem de negócio, então eu sempre pergunto qual que é o teu diferencial.
assim, 99% fala que diferencial é atendimento. E eu bato na tecla que atendimento é obrigatório, né? Que, assim, não é que desmerecer que ele não seja um diferencial. Mas quando você está disposto a fazer isso e atender bem, né? Ele acaba sendo mandatório para aquilo. Então, eu queria que você contasse quando foi que você teve esse insight, percebeu que isso era necessário, como foi a tua transição de carreira e um pouquinho da tua trajetória, por favor. Bom, a minha trajetória tem 20 anos. Aí, não vou dizer a minha idade, né? Mas dá para entender mais ou menos. Então, eu fui com 17 anos morar em Londres. E eu era aquela menina tímida. Na verdade, eu não era, mas colocaram na minha cabeça que eu era. Sim. A menina tímida que a minha mãe ia lá e perguntava: oi, fulana, você quer ser amiga da minha filha? Era assim. Telefone. Bom, telefone até hoje eu não gosto, tá? Não me liga, me manda mensagem. E aí, cheguei em Londres, sozinha. E eu tive que ir atrás de um emprego, porque eu também coloquei isso na minha cabeça. Meu pai pagou para eu estar aqui, para eu estudar inglês, e agora eu não vou pedir um centavo para ele. Eu vou trabalhar e eu vou pagar para me manter aqui. Foi o que eu fiz. Fui atrás de um emprego e comecei a trabalhar numa cafeteria, na Eats Café. Não existe mais, fechou na pandemia. E eu comecei como team member. Então, eu fazia atendimento ao cliente, eu trabalhava no caixa, eu organizava a loja, eu fazia sanduíche, era aquele pau para toda obra mesmo. Ali começou a minha história com atendimento ao cliente. Com o passar do tempo, a própria gerente da loja percebeu que eu tinha um potencial para atendimento ao cliente, me deu uma promoção para barista, fazendo café, e depois team leader, então eu era líder dessa equipe multicultural, né? E ali eu consegui trazer um pouco da essência de cada um de diversos países, que é uma coisa que a gente não tem aqui, mas eu tinha lá. E isso foi muito legal, porque eu trabalhei com diversas personalidades, diversas culturas, e isso moldou quem eu sou hoje. Voltei para o Brasil, fui professora de inglês por 1 ano, e caiu, assim, do céu uma pessoa na recepção do lugar onde eu dava aula, que estava fazendo um curso para ser comissária. Eu já tinha pensado isso na adolescência, mas era muito longe. Eu sou gaúcha e era longe da minha cidade. Era em Porto Alegre. E eu morava em Novo Hamburgo. Somos. Então você também? Em Porto Alegre. Mas eu sou de Novo Hamburgo, mas eu nasci em Porto Alegre, tá? Eu sou porto-alegrense, eu não sou hamburguense. E aí, o que aconteceu? Fui lá fazer o curso de comissária. Não mandei meu currículo para trabalhar na TAM. A própria escola mandou, porque eu não queria trabalhar no Brasil. Fiz seleção para trabalhar fora. Passei na seleção ao mesmo tempo. Passei na Qatar. Ao mesmo tempo, me chamaram na TAM. Fiz a seleção na TAM. Passei na TAM. Até eu receber a mensagem, o e-mail da Qatar, eu já estava fazendo treinamento. Já estava fazendo treinamento lá na TAM. Comecei a trabalhar com isso, e aí você tem todo aquele treinamento, é um treinamento muito rígido. Puxado, já me falaram, é bem puxado. É treinamento inclusive de primeiros socorros. Primeiros socorros, combate a incêndio, cargas perigosas, equipamento, meteorologia, um monte de coisa. Foram 3 meses no total. E claro que dentro desses 3 meses teve atendimento ao cliente também. E saí da aviação quando tive meus filhos, porque meu marido é piloto. Não, e ninguém ia ficar em casa para cuidar das pobres crianças. Se ficasse com babá depois lá na frente, quem ia reclamar, né? Da educação. Mãe, né? Como eu ganhava menos, né? Normalmente é isso, é a mãe que sai. Lá eu saí. E sempre pensando que eu queria fazer alguma coisa, que eu não conseguia ficar parada. Como se ser mãe já não bastasse, né? É uma loucura, mas eu não queria ficar só naquilo. A maioria do perfil das empreendedoras da comunidade é dupla jornada, é mãe, alguém que não consegue fazer, é incrível. A gente não tem essa necessidade de continuar produtiva. Sim, é isso, falta isso. É produzir alguma coisa além daquilo que você está fazendo dentro de casa. Isso. Porque normalmente quem é mãe já trabalhou antes, Sim. Então sente falta daquilo que tinha antes. Que é um pouco de liberdade, né? De independência. Sim. Mas a maioria das transições de carreiras estão vindo de maternidades, provavelmente. Sim. E aí, então, com os meus filhos em casa, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Porque eu sempre fui de procurar um detalhe que estava faltando em algum lugar para eu me encaixar ali. Eu abri uma loja online de artigos infantis funcionais.
Não era artigo infantil normal. Era o meu diferencial. Uhum. E aí, pandemia, 2 anos depois. Não deu mais, né? Sim. Porque ficou muito alto, eu era revendedora, ficou muito alto, os insumos ficaram muito altos, eu acabei fechando. Só que eu fiz um curso de mídias sociais no Centro Europeu nesse meio tempo para trabalhar no meu negócio. E aí as pessoas começavam a me perguntar, me ajuda com isso no Instagram, me ajuda com aquilo no Instagram. E eu fui fazendo isso para as pessoas, até que uma das minhas clientes, que me ajudou nessa transição também, que é minha coach, foi minha coach, ela olhou pra mim e disse assim, Tassi, já que você faz isso, faz o meu LinkedIn, por favor. Eu falei, ai, LinkedIn, você nem tá procurando emprego, guria. Falei pra ela assim. Aí ela, como assim? LinkedIn não é só pra procurar emprego, é muito mais que isso. Aí eu, não, então calma, então eu vou estudar isso aí, já que não tem ninguém fazendo, é mais um diferencial, é mais uma coisa pra eu fazer. Eu, tá. Estudei o LinkedIn, comecei a trabalhar com mentoria para LinkedIn, que inclusive foi assim que eu conheci o Curitibana Business e vocês. Sim. E comecei a trabalhar com isso para outras pessoas, não só para essa minha ex-cliente, né? Só que aí eu entrei num grupo de mulheres empreendedoras e uma delas sentou comigo e disse, me conta a sua história. Contei minha história. Aí ela, e você trabalha só com LinkedIn? E ela foi bem incisiva. E eu, sim, por quê? Aí ela, porque você tem muito mais bagagem do que isso. Aí lá fui eu de novo, ai meu Deus, e agora? Aquela coisa, né, que a gente fica martelando na cabeça. Aí eu percebi, sim, então tá, então eu vou trabalhar com isso. Porque aí eu fui fazer um cliente oculto por mim mesma, que na verdade, para mim, cliente oculto faz parte da minha vida, porque eu já entrava nas lojas e detalhava tudo que tinha lá dentro e ficava para mim. É interessante quando a gente faz atendimento que a gente fica meio crítico nisso, né? É meio automático se as pessoas pedirem. Eu já fiz uns 3 clientes ocultos para amigas, assim. Sim. Ela falou, você só entra lá e me dá um feedback, assim, bem normal. E é interessante que a gente comece a observar coisas que realmente fazem diferença em atendimento. Sim, não só no atendimento em si, né? Sim. Pessoal. Tem também o espaço em que você está. Sim. Eu fazendo a unha. Eu sento ali e fico olhando tudo. Gente, eu vejo uma teia de aranha, eu vejo não sei o quê. Ou seja, você tem que olhar para o seu negócio com a perspectiva de cliente. Sim. Quando você vai fazer, sei lá, vamos pensar, uma massagem, você fica deitada, você vai olhar para o teto. A massagista não olha para o teto, ela olha para você. Então, uma vez por mês, você, massoterapeuta, deite lá naquela maca e olhe para o teto, para ver se está tudo em ordem, porque isso demonstra o seu cuidado, a valorização com o seu cliente. Sim. E aí, bom, daí a minha história começou assim, com excelência, né? Excelência de atendimento. Exatamente. E aí, ontem, olha só que incrível, porque ontem aconteceu uma coisa muito inusitada, difícil para mim, para eu digerir, porque eu fiz uma entrega de um relatório para uma pessoa muito grande do Instagram. Eu queria muito comprar um curso dela, uma mentoria dela, de posicionamento de marca, high ticket. E eu fui muito mal atendida. Pela equipe dela, não por ela. Porque por ela eu já teria comprado há muito tempo. Sim. E eu fui mal atendida. Na verdade, não é que eu fui mal atendida. Ele não deu bola pra mim. Primeiro que eu entrei em contato, ele me perguntou algumas coisas, ficou no silêncio, depois ele perguntou de novo, Tassiane, o que você faz? Aí eu, opa, ele tá interessado em mim. Eu vou falar o que eu faço. E eu falei, pá. Nunca mais falou comigo. Grilos. Que interessante, porque normalmente essas equipes de vendas são mais... como é que eu digo? Eu recebo mensagem diariamente de times, assim, também, que querem. Eles são mais treinados também, né? Eles têm todo um treinamento para poder fazer ali a contrapartida, né, com você. Exatamente, só que eu acho que ali o CRM falhou. Eu não entrei na lista do CRM. Isso é legal pra gente falar também. Entendi. Pra quem não sabe, CRM é um software que você coloca lá no seu computador e aí você vai fazendo um acompanhamento de cada etapa daquele cliente. Então, entrou na minha rede de contato, fiz contato,
Tá interessada ou não tá interessada, continuo falando ou não. É mais ou menos isso. Uma ferramenta para gestão do relacionamento Exatamente. com o cliente. É isso que é Exatamente. importante, tanto que é CRM, né? Sim. Relation é o suporte. Isso é muito interessante, porque muitas empreendedoras que fazem atendimento têm o CRM na cabeça, é isso que eu costumo falar. E eu comecei assim, até eu entender a ferramenta e a importância dela, levou algum tempo. E não precisa ser um software, né? Para uma Sim, pequena empreendedora, um exato. Excel tá ótimo. Exato. Um caderno. Um caderno. Uma Com um agendinha. post-it, sei lá, alguma coisa assim. Todo mundo consegue fazer. Sim. E CRM relacionamento não é guardar a data de nascimento da cliente para mandar Mandar convite de parabéns, aniversário. Não é só isso. Tem muito além disso. Mas legal, desculpa te interromper. E aí, ele falhou justamente com a pessoa que não era pra ele falhar. E o que eu fiz? Eu pensei, aqui tá uma oportunidade. Eu vou fazer uma análise desse atendimento E vou mandar pra e ela. vou mandar pra ela. Ela vai adorar. Porque ela trabalha com high ticket. Quando você pensa em high ticket, você pensa em luxo. Quando você pensa em luxo, você pensa em excelência. Então tem que ser tudo muito alinhado. Sim. Mas, claro que eu deveria estar pronta para receber o contrário também, né? A recepção negativa Sim. A do relatório. do relatório, que foi o que aconteceu. Ela não aceitou. E, pior de tudo, e aí vem a parte de atenção aos detalhes, eu mandei o relatório para ela, eu tenho um presente para você e tal. Gente, eu fiz aquele relatório, eu juro para vocês, eu demorei 3 meses para fazer o relatório, eu sou perfeccionista. Já deu pra perceber, né, o que eu falei aqui. E eu demorei 3 meses, mas assim, por quê? Porque eu fazia, refazia. Eu pensava, nossa, isso aqui vai abrir portas grandes pra mim, então o negócio tem que estar muito bem feito. Fiz. Tinha QR Code com vídeo agradecendo, tinha tudo que vocês possam imaginar. E dentro disso, eu analisei o LinkedIn dela também. Por quê? Porque ela quer passar uma imagem e o LinkedIn dela mostra totalmente ao contrário. E isso faz parte do atendimento também. Sim. Porque se ela quer atender e o posicionamento estratégico dela, o atendimento é um posicionamento estratégico. Se ela quer atender a pessoa dessa forma, ela tem que, em todos os canais, ela tem que transmitir a mesma mensagem. Exato. Sim. Principalmente high ticket. Exatamente. É o mínimo, eu acho. É o mínimo. Gente, vocês entram no High LinkedIn ticket não é andar de carro importado e nem dar Não. carteirada de branding, né? De Não. joia, de bolsa. Não. Não. E aí, o que aconteceu? Eu entrei no LinkedIn dela e, pra minha surpresa, eu não compraria dela. Pela foto dela, ela não tem capa, ela não tem nada que é ela de hoje. Então, assim, eu fiz essa análise também. Gente, ela me recebeu com prints de conversa com uma outra Tassiane, que não era eu. Essa é a atenção aos detalhes. Ela mandou o meu relatório, falou com o time dela lá e falou, deve ter pedido, puxa aí a conversa com a Tassiane. Achou uma conversa com a Tassiane Uma qualquer lá. de 2023. Eu conheci ela agora em agosto de 2024. E aí ela disse, você nem entrou em contato com o meu time, você não levou a conversa à frente com o meu time. Gente, ela me detonou. E isso... Preciso de uma inteligência emocional um pouco maior. Se alguém aí, por favor, me procure, a gente faz uma permuta, tá tudo certo. Porque, gente, acabou comigo. Acabou comigo, a gente fica assim. chateado, Fiquei né? muito chateada. Só que o que isso me ensinou? E daí a gente tem que procurar o lado bom das coisas, Sim. né? Me ensinou que a excelência também é uma perspectiva de visão de cada um. Sim. E o que é o universal da excelência? É você valorizar o seu cliente, fazer com que ele se sinta único, que ele tenha uma experiência diferenciada naquele local, um atendimento diferenciado. Isso não quer dizer que você precisa dar um brinde caro, porque quando a gente pensa em excelente, é justamente isso. A gente vai pensar lá no Louis Vuitton, Gucci, enfim. Hermès. Você pensa naquela coisa. Só que como que eles chegaram até lá? Eles também foram Começaram empreendedores pequenos, um dia. E para chegar até lá, eles tiveram que seguir um passo a passo de excelência dia após dia. Exato. E isso não é só para excelência, é para tudo, né? Sim. Qualquer crescimento, qualquer coisa. Se você começa hoje e você para,
você nunca vai chegar em lugar nenhum. Então, é isso, é você tratar todo mundo da mesma forma, todo mundo valorizar os seus clientes. Tem um processo no atendimento, se você tem equipe, né? Sim. Eu acho que, de repente, faltou aquela polida. Puxa, que legal, eu vou analisar, vou falar com o meu time e te retorno. E sentar um também, pouco, né? não já vir detonando. Do tipo assim, tá, eu não te pedi um relatório. Mas falar assim, não, obrigada por você ter avaliado, porque eu sou sua cliente. Eu sou seu perfil, sou eu que estou comprando de você. Eu tenho esse interesse em comprar. Então, só olhe de maneira diferente. Você pode até não concordar com o meu relatório, mas poderia pelo menos dizer assim, olha, vou acionar minha equipe, ou pedir para a equipe, entre em contato com ela, fala do relatório. Isso mostra excelência naquilo que a gente está fazendo. Não, porque aí- a vida não é feita só de feedback positivo, na verdade. Não, aí demonstra até questão de humildade também, né? Sim. Porque tá todo mundo sujeito a um feedback negativo. E eu acho que a gente tem que ser resiliente e às vezes a gente vai aproveitar alguma coisa que a pessoa tá te passando, né? E não tem que ter essa, digamos, até uma certa arrogância, né? E eu falei pra ela que aquela não era eu. Até agora, ela não falou nada. Ou seja, não Ela houve... pegou o pedir ela desculpas. pegou o ego. E agora como é que ela vai voltar? Ela nem pra pedir desculpas. Ela Nem pra simplesmente vai pedir deixar no vácuo, desculpas. vai falar assim, Ela ah, perdeu, né? Perdeu a seguidora e Sim. possível compradora. E isso também é uma coisa muito importante do atendimento. Porque quando você é bem atendido, você fala bem, mas você não fala para 10 pessoas, você fala para umas 5. Quando você é mal fala pra atendido, muito mais Um monte gente. de pessoas. você fala pelo menos pro triplo. Aham. E aí é outra coisa que eu também sempre falo. Como você quer ser conhecido? Pelo mal ou pelo bem? Exato. Porque o atendimento meia boca ninguém lembra. O atendimento excelente é lembrado. O atendimento péssimo também. Aham. Então, faça o melhor, porque obviamente o atendimento ruim você não quer ser lembrado como a péssima atendente, ou enfim. Então, Esse faça o é um melhor. ponto tão interessante que você falou, porque entre várias pesquisas, eu trabalho com turismo, então imagina na pandemia como é que foi pra mim, né? Acho que a parte mais triste da minha vida Eu foi a hora que sei eu vi que todas meu aquelas marido- aeronaves no chão. O meu marido é Tassi. piloto. Ele estava em casa há Aquilo um ano, eu não eu aguentava entrei- mais. Eu entrei em crise de choro, na verdade, porque aquilo foi um negócio tão chocante, assim. É difícil a gente falar, a gente que tá ali, mas para vocês terem uma ideia, são milhões de aeronaves. Tipo assim, é um negócio muito chocante. E eu também fiquei numa transição, porque daí eu falei assim, 18 anos de turismo, já deu, já peguei vulcão, já peguei companhia falindo, já peguei um monte de coisa. E fui pro digital e comecei a analisar essa área e tal. E aí entra aquela situação, pergunta pro teu cliente por que ele compra de você, para eu começar a entender o que eu tinha de legal. E o feedback era atendimento. Só que assim, eu não sou aquela agência que dá brinde caro, até porque não existe dar, tá? Não tem dar, Sim, né? Sim. Então aqui Tudo incluso. tá tudo incluso. Exato. Mas o que eu mais ouvia do meu cliente quando eu perguntava por que você compra de mim? Porque eles compravam e me indicavam, era recorrente. Ele falou assim, eu confio no que você fala, tudo que você fala tá certo, e você me atende a hora que eu preciso. Então, para o meu cliente, isso era excelência. Ele queria que eu atendesse a hora que ele quisesse, e isso acontece, às vezes, domingo, 6 da tarde, 7 da tarde, eu estou em grupo de WhatsApp de cliente de viagem, e o que eu falo né, para eles é lei, tá certo, tá? Eu sou muito também... Eu não sou tão perfeccionista, mas eu sou muito detalhista numa logística de viagens porque eu intermedio terceiros. Isso é um problema, você sabe. Companhia aérea, eu tenho problemas. Esses dias uma companhia não embarcou um passageiro meu e foi problema de solo, maior confusão. Então, pensa, eu vendo todo aquele sonho, ele chega lá, ele se depara com o atendente de solo mal-humorado, com um desk de hotel que não quer ver um código, uma observação que você colocou numa reserva. É muito complexo isso. E na teoria, dentro do trade, da minha área, nós temos que ter excelência de atendimento. Eu tive problema, gente, vou falar aqui, numa Trump Tower, entendeu? Tipo assim, de tratarem mal clientes meus. E poxa, nós estamos falando de bandeira 5 estrelas. Então, para você ver que não é a excelência da bandeira, mas e sim a pessoa que está ali na ponta. Daí você questiona e fala assim, poxa, mas e o atendimento disso? E o treinamento dessa pessoa? Será que ela é bem... Será que a empresa preza pelo colaborador também? Você começa a entrar nessas... Tem que ter a motivação Sim, também, né? Exato. Sim. E aí eu quero puxar esse gancho, porque daí você desenvolveu
né, um treinamento em excelência. Inclusive, o treinamento da Tassiana vai estar disponível na nossa plataforma, lá no Curitibana Business. Gratidão por isso, porque vai ser extremamente útil essa jornada de empreendedorismo, essa trilha que a gente está... Inclusive, também, o curso para LinkedIn, que eu também coloquei lá, para você ter o mesmo tipo de contato com o seu cliente em todos os canais. Porque não adianta estar bonitinho lá no Instagram, porque quem é curioso... Põe teu nome lá no Google, tipo eu, e encontra um LinkedIn Exato. que não fala a mesma língua, né? Então... E é legal você falar sobre isso, porque hoje, né, uma rede específica domina, porque ela é muito social e as pessoas gostam do social, mas profissionalmente o LinkedIn é imbatível, inclusive para empreendedora. E é importante entender que existe diferença nessa rede, né? E eu queria que você comentasse. Então, você se deparou com tudo isso. Quando foi que a Tassiana sentou e falou, gente, eu preciso agora ensinar, falar como é que tem que ser feito, desenvolver isso de maneira melhor? Em qual observação você teve isso? Porque você brincou assim, eu preciso de inteligência emocional. Na verdade, você tem. Comissário tem que ter inteligência. Tem que ter. Você fica lá dentro aquele tubo lá. Com pessoas com vários níveis de personalidades, estresse e coisas assim. Então, na verdade, você gerencia bem isso. Mas quando foi que você sentou e falou, tá, agora profissionalmente eu acho que é isso, eu sou boa nisso, eu consigo avaliar, ter retornos positivos? E é legal porque você sentou e teve essa ideia, mas você pensou em compartilhar, né? Você não quis deixar essa... ai, não, ela vai ter que me comprar. Claro, tem o teu curso e tal... Mas você quis também passar para frente o teu conhecimento, né? Como você tomou a iniciativa do relatório. Foi uma coisa de livre e espontânea vontade. Tipo assim, poxa, uma pessoa grande que nem você, bacana, talvez olhe esses pontos e melhore, né? Você conta pra gente um pouquinho como foi a elaboração disso? O que você quer passar ali? Bom, primeiro que... Falando de um pequeno negócio, como a gente até estava comentando antes, muitas pessoas acham que o atendimento é o diferencial. E isso é uma coisa que eu falo tanto. Porque, gente, nenhum atendimento humanizado é um diferencial. Ele é um pequeno tijolinho que faz parte de toda a construção de uma entrega excelente para o seu cliente. Por quê? Eu sou humana falando com outros humanos. Então, o mínimo que eu posso entregar é um atendimento humanizado. Exato. Sim. O que é um diferencial de atendimento humanizado? É para uma TIM da vida, uma Vivo, ou, enfim, uma empresa de telefonia móvel. A gente coloca naquela URA gigante. Exatamente, que você liga lá, tecla e tal. Você não aguenta mais ficar teclando coisa. E às vezes cai, você tem que ir de novo. Isso é um diferencial para eles. Mas para nós que trabalhamos diretamente com pessoas, o atendimento humanizado não é um diferencial. É a forma com que você atende no geral. É você colocar o seu cliente não num pedestal, mas num local que ele se sinta confortável com você para continuar te indicando, para dizer que o seu trabalho é incrível, para voltar a comprar com você. Então, por isso que eu digo que o atendimento realmente é um posicionamento estratégico, porque ele faz com que você aumente as suas vendas também, que você tenha lucro. Porque você gasta com uma pessoa para fazer marketing no Instagram, por exemplo. Essa pessoa, se ela gostar do teu trabalho, ela te indica para 5. Então, o marketing boca a boca, ele é gratuito. É o melhor, né? Ele é o melhor. Ele é o que tem maior conversão. Porque ele vem validado, eu sempre falo isso. Elas falam muito, as empreendedoras falam muito assim, eu preciso de mais vendas, de mais clientes. Eu falei, mas você trabalha a tua carteira? Porque às vezes ela tá ali e o que tá faltando é esse diferencial de excelência que você tá falando. E é você lembrar do seu cliente. Por exemplo, e aí volta o CRM lá que a gente estava falando antes. O que essa cliente comprou? Ela comprou um pacote de fotos corporativas. Faz 6 meses que ela comprou, 1 ano, enfim. Será que não está na hora de renovar essas fotos? Aí o que você faz? Você entra em contato com aquela cliente e vai dizer, olá, fulana, você fez comigo umas fotos ano passado. Se você quiser, a gente pode fazer um novo pacote, o que você acha? Pode até mostrar mais valor ainda para ela, oferecendo um pacote diferenciado.
Enfim, não necessariamente você precisa fazer isso, mas ela percebeu que você está acompanhando ela, que você lembra dela, Sim. e ela nem correu atrás de você, às vezes ela nem precisa. Sim. Você lembrou Mas- do que ela te falou, às vezes, naquele momento? Sim. Sim, Porque eu coloco até sim. isso no CRM. Isso é importante. Até você me fez lembrar. Coisas familiares, assim, nasceu neto, Aham. sabe? Eu coloco coisas assim que aleatórias, porque quando eu vou voltar à conversa, eu acho que é uma maneira de dizer assim, poxa, eu me importo. E aí, deu tudo certo? Foi tudo bem? E aí você me fez lembrar de uma médica que fez os ultrassons dos meus filhos na gravidez. Foi a mesma médica nos dois. E eles têm 4 anos e meio de diferença. E eu sou extremamente curiosa, então eu pesquisei vários dados, várias coisas de posicionamento, de não sei o quê, do feto, para saber o sexo, e rarará, umas maluquices, mas eu pesquisei e eu falei para ela. Ela anotou isso. Porque quando eu fui lá com meu segundo filho, ela falou, será que aquilo que você falou lá Da atrás, outra né? vez. Começou a falar, daí, claro que eu entendo que a pessoa anotou, mas uma pessoa, talvez, que não tenha tanto conhecimento sobre isso, ela lembra de mim, uma coisa tão específica. Então, é importante, e ainda bem que você trouxe isso, porque a gente fala que, então, para as empreendedoras, anote os pequenos detalhes. E são os pequenos detalhes que fazem a diferença e que fazem você ser excelente no que você faz. Não, e é muito legal, assim, porque tem muita gente que fala assim... Eu e a Lu, a gente é adepta da agenda, do planner, escrito. Escrever, é muito bom. Eu tenho fichas dos meus clientes. Eu tenho um fichário por ordem alfabética, porque eu gosto, assim, tipo... Eu termino um ensaio, daí eu falo, ensaio corporativo da fulana, coloco o nomezinho dela, daí eu coloco as fotos que ela escolheu, coloco ali detalhes, né, de como foi. Mas, pra mim... é ainda uma maneira vintage, né? De fazer. Mas você pode usar uma planilha, você pode... O importante é você guardar a informação de um jeito que fique confortável para você sempre estar ali olhando e visualizando, né? E não só quem comprou também. Eu anoto clientes que me procuraram, o que eles perguntaram. Porque se um dia eles voltarem a me procurar, eu gostaria de falar, pois é, aquela vez, né, a gente fez, não deu certo, o que aconteceu, eu acho bem importante. Tassi, conta pra gente, hoje você faz a consultoria de excelência, né? Qual que é o principal desafio desse cliente que vem te procurar para essa consultoria? O que ele está procurando? Como é que você age com ele? De que maneira você faz seja a parte de consultoria, implementação? Como é o teu trabalho para essa área? Bom, esse cliente ou essa cliente normalmente tem um problema de não conseguir fidelizar os seus clientes. E ela acha que o problema está no produto. Entendi. E eu preciso melhorar, não sei o que está acontecendo, e fica desesperada. E aí me procura para eu fazer uma análise desse atendimento. E eu faço essa análise normalmente como uma cliente oculta. Eu tenho outro número, tenho uma outra pessoa em mim que incorpora e eu sou essa. E eu faço toda essa análise e entrego para ela. Depois, claro, dependendo do tamanho da empresa, tem a implementação, tem treinamento de equipe, tem diversas formas que eu consigo fazer com que essa cliente perceba os erros. Na verdade, não são erros, né? É o que está faltando ali naquele atendimento para que esses clientes voltem e sejam fiéis e se tornem embaixadores da marca, né? Que são as pessoas que indicam no marketing boca a boca. Sim. Legal. E você chega a avaliar o produto, faz toda essa análise por trás, assim, e quando você tem uma conclusão, você entrega relatório, você propõe para ela um treinamento, você dá treinamento também de equipe, como faz? Sim, eu entrego um relatório e, além do relatório, também eu proponho o treinamento, vai dela aceitar, né, ou não, mas, claro, eu entrego também um plano de ação, que se ela quiser fazer sozinha, ou com a equipe dela, ela pode fazer. E se ela precisar que eu dê esse treinamento, eu também entrego o treinamento. Pode ser de diversas formas. Eu estou atendendo uma loja do shopping, que é uma rede de lojas, e eu não tenho como juntar todas as vendedoras. Sim. Então, o que foi a ideia? Isso também é importante, porque eu tive escutativa, eu tive empatia, atenção aos detalhes, tudo isso que engloba o atendimento de excelência, né? Então, eu fiz um curso gravado, e entreguei para a dona da loja, e ela vai entregar
pros funcionários dela, né? E eu não apareço nesse vídeo, o que foi ótimo, porque daí depois eu volto e faço o segundo cliente oculto para ver se eles estão implementando aquilo que foi colocado ali no treinamento. E assim, dentro do nosso Curitibana Business, né, a maior parte das empreendedoras são MEIs ou transição de carreira. Então, elas não são ainda, não tem uma loja, então elas fazem mais um atendimento, trabalham em casa. Você tem cursos diferenciados, voltados para essa empreendedora que está começando, e daí, como você deu o exemplo agora da loja, né? É um curso diferente, personalizado para eles. Como que é esse teu trabalho junto com as empreendedoras? Para as empreendedoras, é o atendimento pelo WhatsApp Business. Então, eu ensino ela a usar todas aquelas ferramentas que tem dentro do WhatsApp Business, que quase ninguém usa, aquelas etiquetas maravilhosas, que podem ser uma ferramenta de CRM também. Sim. Eu mostro para ela como é um atendimento realizado pelo WhatsApp, porque, gente, as pessoas não se apresentam, não perguntam nome. O básico do básico é o que mais falta. É aquele oi, tudo bem? Sim. Consultor de telefonia. Oi, tudo nossa. bem? Acho que todo mundo recebe, né? Eu já nem respondo, eu já excluo na hora. Eu olho assim, daí vê aquele negócio Team, Viva, eu falo, ai... Não, mas até mesmo acontece, às vezes a gente participa de determinadas rodas de negócios por aí. Você conheceu a empreendedora ontem, você entra em contato com ela, tem muitas que nem te respondem. Tem. E é uma coisa que eu e a Lu... Uma dor das empreendedoras. Não, a gente faz mas tem muita... Daí nós temos o time, empreendedoras reclamam dessas, e daí tem essas empreendedoras que ainda estão... A gente vê que elas estão meio perdidas, né? Então, você tem alguma dica? Ou, além do teu curso do WhatsApp Business, que mais que a gente pode fazer? Porque às vezes, parece assim que elas foram lá, foram até uma reunião, gastaram o tempo delas, o dinheiro, porque fizeram uma inscrição para participar, e elas daí não dão a continuidade. Eu acho que isso, assim, é menos que o básico. É menos que o básico. O que eu vou dar de dica aqui é importantíssimo, pegue para a vida de empreendedora, é o áudio no WhatsApp. Se o seu cliente mandou um áudio para você, tudo bem você responder com áudio. Seu cliente não mandou um áudio para você, mas você quer explicar melhor alguma coisa, você vai perguntar antes. Posso mandar um áudio para explicar melhor? Normalmente ele vai dizer que tudo bem, mas às vezes ele não pode realmente ouvir. E aí ele não ouve naquele momento, se perde ali aquela mensagem, você perdeu uma venda. Ou pode acontecer o que aconteceu comigo. Tem um rapaz que vai dar banho em cachorros no meu condomínio e ele começou a me mandar áudio. Ele nunca me mandou uma mensagem escrita. Nunca. É só áudio. Eu não ouvi. Pode ser uma birra minha também, mas eu não ouvi, gente. Eu não me recuso a ouvir uma pessoa que só me manda áudio. Ele nem me conhece. Eu acho que dentro do WhatsApp ali é uma coisa mais íntima quando você manda um áudio. Sim, exato. E isso é legal quando você já está há muito tempo ali já tem relacionamento com o cliente, ele já te conhece, você já sabe, já vou responder por áudio. Sim, aí você no final lá, muito obrigada por sua atenção, fico à sua disposição, alguma coisa assim, mas mandar um áudio gigantesco e pior, aquelas que dizem assim, agora eu tô levando meu filho na escola, e aí depois quando eu chegar em casa, eu te mando uma foto ou explico sobre o produto. Gente, ninguém quer saber o que você tá fazendo. Se você não pode responder na hora, não responda na hora. Explique. Daqui a pouco eu respondo você, mas também não deixa o cliente no vácuo, né? Ou então fala assim, olha, eu estou num compromisso, às 17 horas eu te retorno. Sim, exatamente. Não precisa. Retorne. E retorne. Promessa. Retorne. Promessa é dívida. Por favor. Cumpra. Sim. E deixa eu te perguntar, a empreendedora que está assistindo a gente, eu vou pedir para vocês acessarem curitibanabusiness.com.br, lá é nosso portal, você vai saber mais sobre a comunidade. A Tassiana vai estar lá na nossa vitrine da empreendedora, também com os contatos dela, para vocês poderem ter uma relação, tirarem dúvidas ou ver como ela trabalha. Nós também temos dentro da plataforma premium nossa, do Curitibana, disponível essa aula que ela está dando de excelência de atendimento, que é imperdível. Mas eu queria que você falasse. A empreendedora que está ouvindo, porque a gente tem
um alcance maior do que só Curitiba, você consegue atender online? Como é que ela te contacta? Quais são os seus canais para ela poder conversar com você? Sim, eu atendo também de forma online. Posso fazer uma análise de atendimento por WhatsApp, de atendimento direto do site, navegabilidade do site para atendimento. LinkedIn, Instagram, qualquer rede social que tenha uma porta de contato. E tem o meu curso online também. E tem um workshop que eu vou lançar agora em 2025. Vou fazer um workshop para empreendedoras de WhatsApp Business, como fazer um atendimento. Legal. Vou fazer ele gravado também, então vai estar disponível depois para quem não for daqui de Curitiba. O meu Instagram é Tassiane Klein, tá aqui embaixo. Tem também o meu WhatsApp, vocês podem ver aqui embaixo também, que é 41 987945200. E o meu LinkedIn, que também é Tassiane Klein. Tassi, a conversa tá ótima, a gente podia ficar um tempão aqui, mas a gente já está seguindo para o encerramento. Eu queria que você falasse, porque a Ana comentou que algumas empreendedoras, e até você falou, acham que o problema delas é produto. E que a gente sabe que pessoas se conectam com pessoas, né? Tanto que aqui dentro da comunidade nós não falamos em concorrência, porque o rapport você cria pelo atendimento. Então, você pode fazer a mesma coisa que outra empreendedora, às vezes vender o mesmo produto, porque tem muita coisa de multinível, mas a cliente vai se conectar com você por alguma situação. Então, eu queria que você dissesse para a empreendedora o quão é a importância desse atendimento, o quanto isso é diferencial antes dela pensar que a questão é o produto dela, né? Como você vê isso e de que maneira isso transforma o negócio. Porque já que a gente tem várias empreendedoras que ou estão empreendendo por sonho, porque vão transitar agora, ou às vezes por necessidade, oportunidade, como é importante dar um passo para trás e olhar isso, principalmente porque o desejo sempre é crescer. E se você crescer, você vai ter que ter time. E time não é você, né? Essa é uma principal dificuldade que eu tenho de contratar pessoas, porque não sou eu. E o cliente está acostumado comigo. Então, o que você diria para essa empreendedora agora, que está começando, ou que acha que às vezes o problema dela é o produto, ou que ela não tem mais uma penetração de mercado com relação a isso, mas para ela olhar com mais cuidado para esse atendimento, né? O que ela pode fazer? Você sugere rodar pesquisa? Como é que você aborda essa situação? Primeiro é você conhecer o seu público. É o primeiro de tudo para qualquer negócio. Você conhecendo o seu público, você sabe exatamente como conversar com ele. Porque muitas vezes eu posso estar vendendo o meu produto no local X e falar de uma forma X, e estar no Y e falar de uma forma Y, que é o rapport. É você se conectar de acordo com o que aquela pessoa também se conecta. Mas não é ser falsa, não é mentir. Sim. É ter a sua essência, porém, ser resiliente a ponto de você conseguir se moldar em espaços diferentes. Isso é ótimo. E isso... Adaptabilidade, né? Adaptabilidade, exatamente. E isso que você disse de não haver concorrência, eu concordo plenamente. Por quê? Não sou só eu que trabalho com excelência no atendimento. Não são só vocês que trabalham com o que vocês trabalham. Não são só vocês que têm o grupo de empreendedoras. Sim. Existem vários grupos de empreendedoras. Eu já fui em vários. Em alguns, eu não me senti confortável. Não era a minha tribo. Uhum. Então, é exatamente isso. É você parar, pensar, analisar, ver quem é o seu público, entender o seu público, falar com ele da forma com que você gostaria que ele falasse com você, porque se você parar para pensar, a gente só se conecta com pessoas parecidas com a gente. Uhum. A gente não vai se conectar, que é exatamente isso das tribos que eu falei, que inclusive é um livro maravilhoso, tá? Já indico para todo mundo aí o livro Tribos. É ótimo para empreendedorismo. E é você, então, se conectar com essas pessoas que elas vão se conectar com você de volta. Então, não existe a concorrência, porque eu posso fazer foto com você e não fazer com a outra fulana, porque eu gosto do estilo que você faz de foto. Exato. Eu gosto da forma com que você fala comigo, com que você me atende, com a forma com que você trata o seu trabalho, os valores. Sim. Então, eu acho que é isso, porque o empreender é você estar em constante busca de melhorar
Você tem que estar sempre indo atrás. Não pode ficar acomodado. Porque quem está acomodado não sai do lugar. Exato. É uma habilidade, né? Eu Sim. sempre falo, a vida inteira você vai sentar na cadeira de aluno, você vai ter que aprender. E o Sim. tempo todo, quando a gente trabalha com atendimento, vendas, a gente está aprendendo. E isso é muito, muito importante. E eu queria, antes para a gente encerrar, que você falasse o que é empreender para você? Porque, né, você transitou, perdão. Você veio da CLT, você teve essa experiência, né, optou por fazer isso para maternar, mas hoje, né, com toda essa bagagem que você tem, o que é empreender para você? Bom, primeiro que empreender para mim é tempo de qualidade com a minha família. É o primeiro. É o pilar para mim. Em segundo é ajudar, porque isso faz parte dos meus valores. Eu gosto muito de ver quando eu ajudo uma pessoa e depois essa pessoa vem para mim e traz esse reconhecimento de que eu fiz a diferença na vida dela. Não é nada... Não vou dizer que... Não é algo egoísta. Não é de eu querer o Não, mas meu é uma ego. satisfação pessoal e É tudo uma bem. satisfação... Exatamente. É você perceber que você faz a diferença no mundo. E que você ajudou de alguma maneira e foi importante para essa pessoa. Exato. É um Exatamente. ciclo virtuoso, eu falo. Sim. Quanto mais a gente ajuda, mais as pessoas se desenvolvem, mais se prospera. Tanto que a comunidade, a gente fala, né? Quando uma mulher prospera, toda a família e sociedade prospera, porque a gente acredita realmente nisso. É um ciclo virtuoso. E dali vão vir clientes, indicações, feedbacks positivos. Isso é muito... A Amigos. gente faz muitos amigos. Exato. E quando você dá algo sem esperar nada em troca, o quanto você recebe do universo depois, né? Exato. Exatamente. Ah, que legal. Tassiana, gratidão pelo seu tempo. Para quem quiser conhecer mais a Tassiana, a gente vai deixar as redes sociais dela disponível para vocês acessarem, trocarem uma ideia. Ela também está na nossa vitrine com o contato do WhatsApp para vocês conhecerem. E é um prazer receber você aqui sempre que quiser trazer alguma coisa para a comunidade. Para a gente é muito satisfatório que empreendedoras de dentro da comunidade observem isso também. E, por favor, traga relatórios para nós. A gente aceita, tá? A gente aceita de boa, porque o importante é isso. Eu sou muito de rodar pesquisa, mas pesquisa é meio impessoal, né? Eu não lido com experiência de usuário, que é o que você estava falando de navegabilidade, UX experience de clientes e tal, mas eu acho muito importante ouvir sempre. A gente ouve muito a comunidade. Sim. Tanto que ela é um ecossistema vivo. A gente vai moldando conforme a demanda das empreendedoras. Então, feedbacks são extremamente bem-vindos. A Tassiana vai fazer uma coisa sensacional, ajudar a gente com o nosso LinkedIn, porque a gente não se aventurou nessa, porque a gente não quer passar vergonha nessa rede. E temos humildade de dizer, olha, nós não entendemos. Precisamos de pessoas que nos ajudem a nos posicionar de maneira bacana, para passar o nosso recado realmente, né? Então, muito obrigada pela tua participação e conte sempre com a comunidade. Obrigada. Só complementando, que eu esqueci de falar, que eu faço implementação de NPS também. Se vocês quiserem, a gente já faz a implementação na comunidade também. Vamos, porque eu tô ano que vem a gente vai vai arrajar. Nós vamos arrasar aqui. A gente já tem uma lindo. metrificação específica num Forms, assim, mas se conseguir colocar o NPS, vai ser sensacional. Por favor, a gente fala que hoje o óbvio não existe. Explica o que é NPS, porque se alguma empreendedora ouvir e falar, nossa, o que é isso? Eu quero. É legal a gente falar sobre isso. Bom, o NPS é uma sigla que vem do inglês, Net Promoter Score, que é Sabe aquela pergunta quando você vai em um lugar e tem? Numa escala de 0 a 10, o quanto você indicaria para amigos e familiares, sendo 0 pouco provável e 10... Provável, super provável. Isso é o NPS. E aí, de acordo, tem uma tabela que você consegue metrificar. Então, de 0 a 3, 3 a 4, enfim. Tem lá os níveis de acordo com a fidelização dos seus clientes. E isso aí é uma métrica ótima para você saber onde você pode melhorar. O que você tá... Pode depois também embaixo colocar outras perguntas mais específicas para saber exatamente onde você precisa melhorar dentro da sua empresa, né? Muito legal. Muito obrigada, Muito Tassi. Obrigada a viu? vocês. Gratidão.